bons cumprem com fidelidade as ordens de Deus. Os anjos maus também cumprem a vontade de Satanás. As Escrituras nos informam que determinados anjos não guardaram seu primeiro estado. São designados como anjos que pecaram. São chamados espíritos malignos ou imundos, principados, potestades, administradores deste mundo. Maldades espirituais, ou seja, espíritos perversos, nas regiões celestes. Os termos mais comuns usados para designá-los é diabo ou demônios. Entretanto, as Escrituras fazem distinção entre diabo e demônio. No mundo espiritual há somente um diabo, mas muitos demônios. Esses espíritos maus são descritos como pertencentes à mesma ordem de seres que os anjos bons. Todos os nomes e títulos descritivos de sua natureza e poderes são igualmente dados tanto a um como aos demais. Ou seja, é generalizado, né? A designação é generalizada, não é especificado que tipo de demônio é este, qual é o seu nome, seu apelido, o que ele faz. Não, demônios. Diabo, Satanás e demônios. É generalizado. Ao contrário dos anjos, que tem suas anjos, querubins, serafins. Que tem classes, exatamente, tem essas classes. Existe também níveis hierárquicos no mundo demoníaco, mas a Bíblia não se importa com eles. A Bíblia, em algum momento, dá... Já deu a sentença condenatória. Então, Paulo, em algum momento, diz que existem ordens espirituais da maldade, dominadores deste mundo, e por aí vai. Só que, em algum momento, quando há um confronto, e o homem de Deus vai confrontar um demônio, vai expulsar uma entidade demoníaca dessa, ele não vai pesquisar qual é o demônio, qual é a origem, de onde é, o que ele faz. É um demônio e tem que ser expulso, só isso. Então a Bíblia trata dessa forma, essa questão. O tempo em que caíram e o que levou à queda não é revelado com clareza na Bíblia. Entretanto, a maioria dos críticos concorda que o motivo de tal queda foi a soberba. Pois o texto de 1 Timóteo, é muito interessante esse texto aqui, 1 Timóteo 3,6 relata, não neófito, ou seja, quando Paulo está instruindo Timóteo, fala, você vai colocar uma pessoa para ajudar você aí no desenvolvimento da obra. Características, não neófito, não novo na fé. Por quê? Aí vai entrar a analogia que ele vai fazer, né? Para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Então é essa brecha aqui, essa analogia que ele faz, que nos dá a entender que Paulo está se posicionando no sentido de dizer que o diabo caiu nesse ponto aqui, na soberba. Foi a soberba que o levou a querer colocar seu trono acima do trono de Deus e por isso, né, foi precipitado, perdendo então sua posição. Então ele, com essa afirmativa aqui, nos dá uma boa ideia, né? O pecado que surgiu no coração dele veio da soberba, veio da inveja, veio do desejo de ser superior a Deus e isso levou à queda, à condenação, à destruição. O fato de haver um anjo caído, exaltado em hierarquia e poder sobre todos os seus associados, é algo claramente ensinado na Bíblia. Ele é chamado pelos seguintes títulos: Satanás, adversário, difamador ou caluniador, maligno, príncipe da potestade do ar, príncipe das trevas e Deus deste mundo. Beelzebub, né, que é Baal-Zebub, que é colocado como Deus das moscas aí no hebraico. Tem que ser, porque tem uma coisa que eu não suporto nessa vida, moça. Ela faz parte mesmo dessa classe aí. É só Jesus. Beelzebub, Belial, né, que é da contenda, da guerra, né, da desavença. Tentador, a antiga serpente e dragão. Esses e outros títulos semelhantes o designam como o grande inimigo de Deus e do homem, o opositor de todo o bem e propulsor de todo o mal. Ele é tão constantemente apresentado como um ser pessoal que o conceito racionalista de que se trata apenas de uma personificação do mal é irreconciliável com a autoridade das Escrituras e inconsistente com a fé da Igreja. Então é interessante, né? Essa primeira leitura que a gente fez aqui, na página 75, ela nos revela algumas verdades. Uma das verdades que precisa ser colocada aqui, e isso para que a gente possa caminhar dentro da ortodoxia, né, dentro do respaldo bíblico, é o seguinte: existe uma ideia um tanto errada acerca da origem do diabo e dos demônios, quando você parte para uma visão dualista, uma visão maniqueísta das Escrituras. Então isso aí, ao longo da matéria,
a gente foi combatendo isso aí, e aqui é bom a gente fechar, né, com chave de ouro, né, definir. Então, muitas pessoas colocam o contexto da realidade das Escrituras como o bem, tá certo? Numa eterna luta contra o mal, sendo que ambos estão num equilíbrio, tá ok? E não conseguem vencer, superar um ao outro. Então fica essa constante batalha. E aí, isso, a quebra de braço. E o maniqueísmo, no caso que Agostinho participou durante um tempo, ele dizia que você participa, né, dessa balança, você pesa, né, dessa balança. Quando você pratica o bem, você fortalece o lado do bem. Você dá forças para que Deus vença a batalha. Quando você pratica o mal, você fortalece as trevas. E aí faz com que ela possa resistir a Deus, por causa das suas atitudes más. Então o maniqueísmo era profundamente dualista, e ele não buscava, como, por exemplo, as filosofias do Extremo Oriente, tem aquele yin e yang, por exemplo, né? Que o pessoal usa na camiseta. Pode ficar tranquilo, pode atender. Pode ficar tranquilo. Então, tem aquele yin e yang, você tem aqueles dois seres, né? O preto e o branco. E é interessante que o branco tem uma bolinha preta e o preto é uma bolinha branca. Então, não somente diz que o bem tem um pouco de mal, o mal tem um pouco de bem, e ambos estão em equilíbrio. Então, nessa filosofia, o bem e o mal tem que equilibrar, tem que conviver. Um precisa do outro, né? No maniqueísmo, eles estão em combate. O maniqueísmo que tem sua fonte no zoroastrismo, nas religiões da Pérsia. Ele de fato já afirmava esse combate eterno entre o bem e o mal, e que eles estão como que equilibrados. Então, no maniqueísmo, né, Mani, quando traz essa filosofia, ele vai tentar engajar as pessoas num combate contra o mal, uma guerra espiritual. Ao eles praticarem essas atitudes boas, eles fortalecem o bem na batalha contra o mal. Então ele traz essa ideia extremamente dualista. Qual é o problema dessa ideia? Por mais que essa ideia seja interessante para muita gente, ela não está de acordo com a ortodoxia bíblica. Porque na ortodoxia bíblica existe um Criador. Existe um Deus e fora dele não há outro Deus. E existe um Criador para todas as coisas. Então, na ortodoxia bíblica, nós não vamos observar esse dualismo desde a essência, desde a eternidade. Existiu um momento em que esse dualismo, que hoje pode ser aparente na realidade, ele simplesmente não existiu. Quando tudo era simplesmente Deus. Quando a Trindade única existia. Um momento da eternidade na qual somente Pai, Filho e Espírito Santo existiam. E a partir deles é que veio toda a criação. Isso nos é afirmado em João. João disse, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Né? Que a partir do Verbo tudo foi feito. E sem ele nada que foi feito se fez. Então se tudo foi feito pelo Verbo, o Verbo divino, que é a palavra de Deus, que é o Logos, que é Cristo, se tudo foi feito por ele, tudo foi feito bom. Como Deus diz lá em Gênesis, né? E fez Deus e viu que era bom. Então, tudo que veio do Verbo, veio bom. Se tudo veio do Verbo e veio bom, onde está o mal? E aí onde entra essa questão da ortodoxia bíblica, que elimina esse dualismo desde a essência. Ele não existe desde a criação. Exatamente. No começo tudo era bom. Essa é a questão. Tudo era perfeito, tudo era maravilhoso, porque tudo veio do Verbo. Tá certo? Aí tudo era bom dentro da sua gradação. Você tem Deus, que é absolutamente bom. Né? Você tem Pai, Filho e Espírito Santo, que é a perfeição. Só eles têm a plena perfeição. A partir deles, tudo que foi ser criado vem de uma gradação de inferioridade em relação a eles. É menor do que eles. Tá certo? Não é tão perfeito quanto eles. Não é tão belo, não é tão maravilhoso. Então, tudo que foi criado a partir deles é inferior a eles, sim, só que foi criado bom. E ele é bom dentro do exercício daquilo para o qual foi criado. Então, quando você tem um ser que foi criado e trabalha dentro daquele propósito para o qual foi criado, ele é bom. Mesmo coisas que para nós parecem, nossa, para que serve isso? Mas dentro da natureza, dentro do uso natural dela, ela exercendo aquilo que ela faz, ela é boa. Você pode dizer para mim, a bactéria é boa ou ruim? Dependendo do acúmulo de bactérias, você pode ter uma doença e morrer. Mas sem as bactérias, você não teria digestão. Então, dentro do seu uso, exatamente, dentro da sua natureza, dentro daquilo para o qual foi criada, ela é boa. Mas se você der um mau uso, um excesso, uma distorção, ela se tornará má. É aí onde entra a questão do mal dentro do universo. A gente vê isso melhor em Ramafiologia. Então, tudo que foi criado bom. Tudo foi criado a partir da luz.
que é Cristo Jesus, né? Que é o verbo logos pré-encarnado. Exatamente. Então tudo que está de acordo com a sua vontade está na luz, está sendo influenciado pela sua luz. Quando uma coisa sai da luz divina, sai da vontade soberana de Deus, quando uma coisa sai da vontade perfeita para a qual Deus a criou, e ela é usada de forma distorcida, aí surge o mal. O mal é um não bem. O mal não é um ser por si mesmo. O mal não está presente no alto Criador. Deus não criou o mal. O mal em essência, tá? Então, temos o mal com U e mal com L. Mal com U é mal de essência. Por exemplo, João é mau. Eu estou dizendo, ele é uma pessoa má. Ele tem uma índole má. Ou posso dizer, João está mal. João está mal porque ele sofreu um acidente, ele teve uma doença. Ele não é mal, mas ele está passando mal. Esse mal, João é mal, mal como essência, é mal com U. João está mal, mal com circunstância, é mal com L. É uma circunstância na qual ele está passando mal, sofrendo mal. Então veja, Deus não criou o mal como essência, ele não faz parte da lista de criações. Deus criou tudo que é bom, tudo que é maravilhoso. E o mal, o que é? É um não bem. É uma essência, é um desvio da perfeição divina. Então quando ela não está mais sendo influenciada pelo bem que é Deus, uma coisa que está em trevas, por exemplo, o que é sombra? Tem aqui, ó, a luz, né? Hipoteticamente está acesa. Então veja, a luz está acesa. Se eu tirar esse obstáculo, a luz vai incidir, vai iluminar tudo isso aqui. Se eu opor um obstáculo, vai criar sombra. A sombra não é algo por si, a sombra é ausência. A ausência da luz é sombra, é trevas, é escuridão. A ausência do bem é mal. O mal não é algo por si mesmo, o mal é a ausência do bem. Onde Deus está, não existe sombra, né? Exatamente. E aí tudo que está sendo influenciado diretamente por ele está na luz. Tudo que deu as costas a ele para exercer sua própria vontade, em contrariedade à vontade perfeita dele, está no mal. Por que eu falei tudo isso? Porque eu quero mostrar para vocês que, por exemplo, até os anjos maus, o diabo, Satanás e os demônios, eles não foram criados assim. Eles não foram criados como demônios. Inclusive você tem uma filosofia judaica da antiguidade, influenciada pelo gnosticismo, tem a Cabala, por exemplo, eles têm uma teoria de que os anjos maus foram criados maus. Eles são agentes de Deus, criados maus, tá certo? Para esse tipo de serviço, para fazer o serviço sujo. Então, quer dizer, Deus criou esses caras aí para fazer o trabalho sujo. Então, eles têm esse ponto de vista. Por quê? Porque você tem ali aquela filosofia de Filo de Alexandria, até Maimônides também, você tem ali muita influência de gnosticismo, muita influência de mística, fora do contexto bíblico, fora da ortodoxia. E os caras sofreram essa influência e gostaram de muitas daquelas ideias e trazem aquelas ideias para dentro da sua interpretação bíblica. E aí quando eles dão alguns pareceres acerca da Escritura, principalmente o Antigo Testamento, eles inserem essas ideias. E aí você vai ver muitos comentaristas afirmando isso. Por quê? Porque se deixam levar por esse tipo de corrente, se deixam levar por esse tipo de influência. Mas se você for pegar contexto bíblico, você tem, por exemplo, o livro de Jó, existe uma afirmação que Deus está dialogando com Jó e diz assim: quando todas as estrelas da alva juntas rejubilavam e os filhos de Deus se alegravam. Deus discutindo com Jó e dando essa afirmativa para ele. Deus está falando de um tempo antes da queda de Satanás e os demônios. Antes da queda daquele que era chamado querubim ungido. Ele tinha alguma coisa relacionada a estrela também, não era? Tem sim. E aí você tem todos eles, e os anjos são chamados de estrelas, de exército, de vento, são chamados por essas metáforas. Então você tem um momento em que Deus pode dar uma afirmativa e dizer todas as estrelas juntamente se alegravam. Porque todos os seres espirituais estavam diante de Deus. Não haviam caído ainda. E aí você tem outras inferências. Essas inferências, elas são muito interessantes. Agora, a Bíblia não fala explicitamente, porque não é interesse bíblico, não é útil para a sua salvação. É útil para a sua informação. Você se informar e você ter algum posicionamento sobre isso. Mas não é fundamental para a sua salvação. Por isso que a Bíblia fala desses eventos por meio de inferências. Então, como é que você constrói um entendimento acerca do momento em que os demônios, em que Satanás e os demônios deixaram de ser estrelas de Deus, deixaram de ser anjos de Deus
e passaram a ser seres caídos. Você tem, por exemplo, algumas referências em Isaías, tá? E você tem também em Ezequiel. Em Ezequiel você tem profecias que estão ali voltadas no tempo histórico da própria profecia para o rei de Tiro, tá? Então, Ezequiel está no seu momento histórico, profetizando acerca do rei de Tiro. Só que algumas declarações que estão presentes nessa profecia contra o rei de Tiro não se enquadram à pessoa do rei de Tiro. Por exemplo, quando o Ezequiel diz, tu andavas sobre pedras afogueadas, tá? Quando ele diz, tu eras querubim ungido para guardar. Quando ele diz, por exemplo, estavas no Éden, no jardim de Deus. O rei de Tiro jamais esteve lá. Ele é uma pessoa histórica que vivia num determinado lugar, em Tiro, uma ilha próxima à costa ali do que hoje é o Líbano, tá certo? Então ele era fenício. Ele, por mais grandioso que fosse, por mais importante, imponente, né, arrogante que fosse, ele não tinha essas características, não tinha como ser dele. Tá? Então você tem uma profecia chamada profecia de duplo alcance, de duplo sentido. Ao mesmo tempo que ela tem um alcance histórico para o seu tempo, ela também está visando um ser, por meio daquela profecia, está visando um ser que está muito além daquele. Tá certo? Você tem alguns exemplos na Bíblia de profecias dessa forma, com esse formato, que elas falam acerca de um ser no tempo histórico e de um outro ser num tempo escatológico ou até num âmbito espiritual. Então você tem tanto a questão de Ezequiel quanto de Isaías. Em Isaías ele diz o seguinte, a afirmação, né, que o profeta fala acerca desse ser. Esse ser como tendo declarado isso. Fala, subirei ao mais altos céus e colocarei o meu trono acima do Altíssimo. E aí ele diz, mas de lá fosse precipitado. Ó, como fosse precipitado, ó, estrela da manhã, né? E aí fala que a sua habitação seria agora nos infernos, na profundeza dos infernos. Então, tanto essa afirmação, a primeira afirmação do profeta Ezequiel, que no seu tempo histórico falava do rei de Tiro, mas num âmbito espiritual falava acerca do querubim ungido, que era nada mais, nada menos do que Satanás no seu estado anterior, tanto a profecia de Ezequiel quanto a de Isaías, que falava na verdade do rei da Babilônia, ok? É quando chama ele de estrela da alva, tá certo? E aí essa palavra estrela da alva, quando o texto foi traduzido para o latim, quem traduziu foi Jerônimo. Jerônimo traduziu da Vulgata, ele traduziu da Septuaginta e traduziu também dos textos massoréticos, que é o hebraico, e traduziu para o latim, para a Vulgata. Quando ele fez a tradução para a Vulgata, ele colocou nessa afirmação, estrela da alva, tá certo? Ele colocou a palavra Lúcifer. É onde a palavra Lúcifer, veja, essa palavra Lúcifer, portador da luz, exatamente, ela está na Bíblia latina, mas ela não está nas versões originais, é uma palavra latina. É portador da luz. Por quê? Porque a palavra Lúcifer é portador da luz. Então, aplica-se até a Cristo, no sentido de que ele é a luz. Então, quando, por exemplo, você tem Pedro dizendo que até que a estrela da alva apareça e seja formado nos vossos corações, é uma afirmação de Pedro nesse sentido, não estou citando ela corretamente, mas mais ou menos nesse sentido, você pode até empregar ali a palavra Lúcifer. Por quê? Porque Lúcifer é portador da luz. Portador da luz não se aplica ao diabo mais. Ele não é mais portador da luz. Ele foi em algum momento. Ele foi o querubim ungido para cobrir, como diz em Ezequiel. Ele esteve num lugar maravilhoso, esteve no Éden de Deus. Ele foi em algum momento um ser de trevas. Então a palavra Lúcifer para ele é completamente inadequada. Não faz mais sentido chamá-lo de Lúcifer. Ele um dia esteve em trevas. Então veja, quando Jerônimo faz a tradução, tanto da Septuaginta quanto do texto massorético para o latim, ele emprega Lúcifer. Por quê? Por causa do termo que foi aplicado em Isaías em relação ao rei da Babilônia. Estrela da alva, estrela da manhã. E aí você tem alguns termos hebraicos, por exemplo, Helio para resplandecente, e você tem o termo grego, esqueci agora, o termo grego que fala também acerca de ser brilhante, resplandecente, que é quando se refere a essa estrela da alva, que é na verdade o planeta Vênus, aquela estrela que os antigos julgavam como uma estrela, né, porque
parecia muito com isso. Antes do amanhecer, na madrugada, ela é a primeira que aparece. E em alguns lugares, ela até parece até o Sol. Só que aí você vê, quando o dia amanhece, encobre ela. Mas ela aparece primeiro, antes até do Sol. Então é o planeta Vênus, que pode ser visualizado muito bem em alguns lugares, em algumas épocas do ano, e ele é resplandecente e ele aparece antes do Sol. Então você vê essa nomenclatura, essas designações eram aplicadas ao rei da Babilônia. O rei da Babilônia aplicava a si mesmo. Não necessariamente ele fosse, mas ele usava e aplicava a si mesmo essas designações. E aí você vê isso sendo usado tanto nas profecias, no seu próprio tempo histórico, ao rei da Babilônia, quanto você vê aquela profecia alcançar um duplo alcance e ela falar acerca do próprio diabo, falar acerca do próprio Satanás. Que ele quis se colocar dessa forma, que ele quis ser o portador. Tanto que ele chegou para Jesus e falou que se Jesus adorasse ele daria os reinos, exatamente. Mundo, né? Exatamente. Ele realmente achou que era alguma coisa dele. Os reinos da mentira são dele. Sim. O que não é dele é o reino da criação. É por Deus. Isso, mas os reinos da falsidade e da mentira são todos dele mesmo. Ele que inventou essas porcarias. Então veja, em relação a isso, o que nós temos? Essas inferências que vão nos traçar um quadro, nos pintar um quadro da situação. Qual é? Você tem a afirmação de Deus em Jó. Todas as estrelas da alva se rejubilavam, juntamente cantavam e estavam na presença de Deus. Então, em um momento histórico, né, um momento antes da história do homem, antes da história da nossa criação, eles, de fato, foram uma grande família e estiveram todos unidos, tá certo? E até o diabo exerceu, como a gente pode pegar a inferência de Ezequiel, do profeta Ezequiel, exerceu aí a sua função como querubim ungido para cobrir. Esteve à frente aí, comandando, né, os seres celestiais. Colocado como maestro. Então, são inferências, tá? O pessoal às vezes vai muito longe nessas coisas. Especulação não é muito confiável. Então, esteve à frente, né, desses seres. E em algum momento surgiu no coração dele, como Paulo nos dá aqui esta analogia aqui em Timóteo, surgiu a arrogância. Surgiu essa soberba, né? Surgiu essa soberba no coração dele de querer ser mais do que ele é. Aí quando é usado, Judas usa, por exemplo, na sua carta, que não guardou a sua posição. É interessante que eles usam muito em relação aos anjos. Deus colocou numa posição. Em vez de eles estarem contentes com ela e louvarem a Deus, eles não guardaram a sua posição. Eles quiseram algo que não era para eles. E aí é onde entra toda essa queda, essa destruição. Quando eles não guardaram a sua posição. E aí, tanto querubim ungido, né, quanto um terço. Da onde eu tiro essa afirmação? De um terço de anjos. Aí você vai ter outra inferência. Só que você vai ter, mais do que uma inferência, você vai ter uma referência mesmo, né? Apocalipse. O dragão vermelho, a antiga serpente, que com a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Então você tem uma afirmação clara de que esse ser maligno, tipificado como um dragão nessa situação, com a sua cauda, arrastou a terça parte. Você tem um terço dos seres espirituais sendo seduzido por essa ideia desse ser maligno, né, que era o querubim ungido. E aí você pode, através desses quadros, ele era o querubim ungido, e através de Isaías, né, ele quis subir e colocar seu trono acima do trono de Deus. Nessa investida dele, cumpre-se aquilo que foi dito em Apocalipse. Ele foi precipitado. E Cristo também dá uma afirmativa: eu vi o diabo cair do céu como um raio. Então veja, Cristo viu a precipitação dele. E o Apocalipse diz que na sua precipitação ele leva um terço dos anjos, que são seduzidos pela sua proposta. Qual é a proposta? Subir acima do trono de Deus. Aí você tem Judas. Não guardaram sua posição. Fizeram algo que não era deles, não era para eles. Com isso você constrói um quadro. Eles não eram sempre demônios, eles foram anjos de Deus, eles se rebelaram. A partir da rebelião do querubim ungido, a soberba entrou, ele seduziu os outros seres espirituais para se colocarem acima do trono de Deus, quando então foram precipitados. E aí você tem toda... Eu quero, hein? Você tem toda essa situação, esse quadro criado. Por que é importante saber disso? Porque é importante saber que nessa batalha, obrigado, hein? Nessa batalha, nessa luta, você não tem, inclusive é curioso, o pessoal coloca às vezes por aí umas imagens, uma das imagens que eu vi uma vez no Google, Jesus numa quebra de braço com o diabo.
Essa queda de braço não poderia existir. Ela não seria possível. Já tem força para competir. Então, Jesus teria arrancado o braço dele, teria... Não faz sentido. É exatamente essa mente dualista. É essa mente maniqueísta. As pessoas nem percebem, mas elas vivem assim. Ignorância que elas são... Tentando assim, colocar algo, pensando que é uma forma de exemplificar essa batalha. A questão não é uma luta, a questão não é que Deus não possa eliminar este mal, a questão não é que Deus não possa acabar com tudo, é que Deus tem o tempo dele para isso. Tem um propósito, né? Exatamente, não adianta, por mais que eu queira que seja hoje, não é hoje, é no tempo de Deus. Nós estamos no tempo Cronos, estamos contando o tempo, nossos minutos, nossos segundos. Deus está no tempo Kairos. Então o tempo Kairos é o tempo oportuno, o tempo adequado, o tempo que Deus determinou para si mesmo. Então nós temos que aguardar o tempo dele. No tempo de Deus, tudo será realizado. O juízo sobre Satanás, o juízo sobre os demônios, o juízo sobre os homens que estão fora do livro da vida. Então tudo virá do tempo dele. Não adianta eu achar que está demorando ou, deveria ser hoje. Ajudar Deus, né? Porque tem gente que quer ajudar Deus, né? Sem chance. Tem gente que fala, não é mudado, tinha que porque Deus acho que se atrasou lá, deu um problema no relógio dele. Exatamente. Esse tipo de mentalidade é completamente fora da realidade bíblica. Ela não funciona, porque Deus tem um tempo próprio dele. Então veja, a partir dessas declarações, a gente começa a analisar algumas coisas, acerca das suas atividades, as atividades dos demônios. No que ele vai discutir aqui? Então, os espíritos malignos, eles estão trabalhando. Como diz Paulo, são as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa afirmação dele, nos lugares celestiais. A gente tem, por exemplo, pensar, acerca disso. Nós temos nosso ambiente físico, nosso ambiente natural. Acima do nosso ambiente natural, existe isso que a gente chama de céu, que é a nossa atmosfera. Então tem o céu atmosférico. Acima do céu atmosférico tem o chamado espaço sideral. Então isso aqui na Bíblia é chamado segundo céus. Saindo fora desse espaço sideral, você tem um ambiente de outra dimensão, que é o ambiente espiritual. Você não poderia pegar uma nave, por mais potente que fosse, atravessar o céu atmosférico, entrar no céu sideral e nele penetrar no céu, no trono de Deus. Porque é um ambiente espiritual. Você não pode chegar lá por meios físicos. Então você tem a situação na qual os demônios são colocados como atuando nas regiões celestiais. E algumas pessoas se veem chocadas. Como assim atuando nas regiões celestiais? Quando se fala essas regiões celestiais, não é o trono de Deus. Não é o céu de Deus, o céu espiritual, o terceiro céu. Mas sim o céu sideral. Estão atuando em volta de nós. Estão atuando em volta de todo o planeta. Vendo a vida das pessoas, controlando as situações, influenciando as situações. Essa é a atuação deles. Por isso que Paulo, de uma forma muito sábia, ele coloca a atuação deles em lugares celestiais. Ou seja, eles estão atuando ao nosso redor. Sempre tentando influenciar, sempre tentando conduzir situações de modo que venha causar destruição aos homens e venha combater a Deus. Venha tentar se opor sempre a Deus. Então você vê suas atividades colocadas aqui, ele vai falar na página 76, no último parágrafo da 76, ele diz o seguinte, embora o poder dos espíritos malignos seja grande, não podem interferir na liberdade e responsabilidade dos humanos, pois na zona do livre-arbítrio termina a jurisdição até mesmo do próprio Deus. Não porque não possa, não porque não pode, mas porque não quer, no caso de Deus. No caso de Deus ele deu essa liberdade aos seres. Então ele criou seres volitivos, criou seres humanos e criou seres espirituais. E lhes deu o poder de decisão, de livre-arbítrio. Em relação aos homens, o seu livre-arbítrio, o exercício do livre-arbítrio vai mudando ao longo da vida, porque ele vai amadurecendo. Ele vai tendo melhor condições de tomar decisões. No caso dos anjos, como eles não têm amadurecimento biológico, eles não sofrem mudança, tá certo? Não haverá mudança na sua natureza, na sua constituição, a decisão tomada em um momento histórico, ela se perpetua. Porque o mesmo ser que tomou aquela decisão é o ser que está hoje aqui. Não houve mudança. O ambiente também que ele está é o mesmo. O céu que foi criado o ambiente é o mesmo. É o mesmo. Então não há alteração. Então isso em relação ao livre-arbítrio, tá? Agora em relação aos homens, eu acho muito interessante que ele tocou nesse ponto, por quê?
a gente vê algumas atrocidades, né, que aconteceram. E aí a gente está, nessa semana, seria impossível não citar, né, a atrocidade da escola de Suzano, né, aquela situação. Então aquelas pessoas que adentraram ali e cometeram aquela barbaridade,